Olá, saudações. Bem-vindos aí para mais uma live. Aqui no meu perfil, Jedway Das, sejam bem-vindos. Nessa live vamos falar sobre mais uma característica. Na verdade, vamos trazer uma das características, a primeira característica da mentalidade dos yogis. Se você ainda não assistiu, nós temos a última live que foi realizada, está no meu IGTV. E lá você pode ter uma ideia, né? Nós fizemos ali um preâmbulo, uma apresentação inicial sobre este tema. E falamos também nesse vídeo, fizemos uma exposição a respeito da sintaxe mental dos yogis, né? A sintaxe da mentalidade dos yogis. E hoje eu quero falar aqui com vocês um pouco mais sobre esta sintaxe e começamos a nomeá-la, né? Porque eu fiz ali uma apresentação breve sobre a sintaxe, explicando, né, essa estrutura da sintaxe como uma maneira de compreender a estrutura da mente, a estrutura mental que nós temos e, ao mesmo tempo, traçando um paralelo sobre esta mesma sintaxe, só que numa ordem, numa organização, num equilíbrio adequado, que é a sintaxe mental dos yogis. E nesse sentido, então, é importante entendermos que sim, existe uma estrutura ordenada, né? Uma estrutura organizada na mente dos yogis. E quando eu ressaltei essa ideia da mentalidade dos yogis, naturalmente eu não me referi aos yogis modernos e pós-modernos, né? Porque com todo respeito mesmo que eu tenho pela maioria dos yogis, são poucos, né? Nós temos poucos yogis, nós temos postos yogis, mas são poucos os verdadeiros yogis. Então eu tenho todo o respeito pelos yogis, por aqueles que se denominam yogis hoje, mas eu me refiro aos yogis que historicamente estão registrados, são conhecidos na tradição literária védica do yoga. É muito conhecido, por exemplo, a referência que se dá para Shiva. E Shiva é um semideus dentro do panteão hindu, o que não se refere necessariamente às considerações e conceitos deixados na tradição védica do yoga. Ou seja, na visão védica do yoga não existe uma relação acentuada e rígida em relação às considerações de semideuses, por exemplo. Né? Você não tem uma adoração aos semideuses, não existe uma relação direta também de devoção aos semideuses. E claro que nesse caso, quando se tem em muitas literaturas a referência de Shiva como o pai do yoga, né? Como o Mahadeva, na verdade é apenas uma referência, não é necessariamente uma relação autêntica ou verídica dentro das escrituras védicas, dentro do tratado védico do yoga. Tá? Porém, nós podemos sim utilizar um pouco, se não que em sua plenitude, o modelo mental de Shiva. Né? Então, entendendo que Shiva é, na verdade, uma expressão de uma das expansões, de uma das manifestações de Bhagavan, né? Isso dentro de um panteão, dentro de uma cosmogonia védica, nós vamos ter então Shiva como uma das dimensões expansivas de Vishnu, certo? E nesse caso, Shiva, ele apresenta sim uma certa relação de modelo mental, correto? Shiva, ele sim tem um modelo mental. E esse modelo mental de Shiva é o modelo mental que ficou
ao longo de uma tradição do yoga, mesmo no Hatha Yoga, mesmo em todas as derivações do yoga védico, se tem Shiva como uma referência. E isto, claro, não é gratuito. Shiva, ele expressa o melhor modelo de mentalidade que um yogi tem. Por isso ele é reconhecido, ele é denominado como o criador do yoga, o pai do yoga, ou Mahadeva, né? O grande Deva, o grande Deus do yoga. Mais uma vez eu ressalto, não tem essa relação teológica e mesmo politeísta no yoga, certo? Mas dentro do panteão hindu, você entende Shiva então como essa grande personalidade que tem sim a sua presença também na história védica, tem um status, né, de individualidade, de personalidade histórica na tradição védica também, mas entende-se, isso é explicado também na Bhagavad Gita, que Shiva, como outros 33 milhões de semideuses, eles estão numa categoria entre os seres humanos e a divindade suprema. No caso, é até uma divindade além da própria concepção de divindade como Vishnu, né? A divindade conhecida como Bhagavan, ou Ishvara, ou mesmo como Krishna, certo? E dentro da própria estrutura do Bhagavad Gita, nós vamos entender que Vishnu, dentro dessa ideia elaborada na visão do yoga, Vishnu é denominado como Paramatma, né? A suprema divindade presente, localizada no coração de todos vocês, tá bom? Se vocês estiverem me ouvindo bem ou tiver algum problema no áudio, vocês me avisam, tá? Não sei que esteja travando, eu não quero que trave. Tudo bem com vocês? Fala para esse cara. Bom, então nesse sentido é que eu quero dizer que Shiva, ele traz um modelo mental dentro. O áudio está falhando, é? Vou tirar aqui meu microfone. Pegar o áudio ambiente, pode ser melhor. Está travando muito? Uau! Realmente está a conexão. Eu estou usando até minha rede aqui, que é uma rede boa, mas está ruim. Vamos ver. Se continuar falhando, me avise, Davi. Vamos ver agora com o áudio aberto se fica melhor. Ótimo. Obrigado, Carmen. Então, como eu disse, Shiva, ele tem um modelo mental iógico. O modelo mental de Shiva, a sintaxe mental de Shiva, é uma estrutura ideal para que nós, como aspirantes, né, a uma mentalidade iógica, venhamos a desenvolver. E por que Shiva possui esta mentalidade iógica? Ele possui a estrutura sintática, né? Essa estrutura, podemos dizer, o mindset que os yogis desenvolveram. Os yogis milenares, né? Toda aquela tradição antiga dos yogis que estão descritos nos Puranas, estão descritos no Bhagavatam, Bhagavat Purana, enfim, são essas personalidades que nós buscamos então espelhar o nosso modelo mental, correto? E estas personalidades então possuem esta estrutura mental muito definida, muito bem estruturada, muito bem organizada. E é este modelo mental, é esta sintaxe mental que nós buscamos desenvolver no yoga. E isto é uma metodologia. Isto não é apenas eu imaginar que eu sou um yogi e eu passar a agir como se fosse um yogi e depois acabo sendo realmente não muito sustentável nessa ideia, né? Até ontem nós tivemos uma aula, a cada 15 dias, às segundas-feiras, nós temos uma aula do Bhagavad Gita
inclusive é um projeto aí conduzido pela Carmen Aled, no projeto do Yoga Connect, e faz parte do projeto de estudos do Chandramukha Swami, que é o projeto Lapidar, né? Então eu estou ajudando no projeto, na condução, junto ao Yoga Connect. E ontem nós falamos sobre isso, né? Krishna explica no Bhagavad Gita, determinada passagem do capítulo 2, que temos que deixar, né, esse apego, essa identificação às palavras floridas dos Vedas. E que nós podemos muitas vezes apenas fingir, apenas mostrar que estamos desapegados dos elementos sensoriais, né, da gratificação sensorial. Mas é apenas uma expressão, uma maneira de você fingir, né, nas melhores palavras, podemos entender assim, uma maneira de você fingir que você é renunciado, ou que você é desapegado, ou que você tem controle sobre os sentidos, mas internamente a mente está extremamente agitada, extremamente apegada a resultados, extremamente buscando por algum tipo de satisfação no nível físico, no nível material, no nível corpóreo, no nível sensorial. Não é? Então isso significa que existe um modelo mental, existe uma estrutura, existe uma sintaxe do mindset dos yogis. E quando nós alcançamos ou nós refinamos a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de projetar a nossa vida a partir dos mecanismos e funções e sistemas mentais, nós estruturamos uma realidade capaz de dar forma, dar condições para expressarmos a nossa vida de forma plena. E quando nós expressamos a nossa vida de forma plena, usando o yoga como um mecanismo para isto, nós realmente realizamos esta vida plena. Não é apenas algo idealizado, algo imaginado ou algo assim feito de forma apenas fingida, né? Não. Tá? Então o yoga traz resultados, sim. O yoga promove mudanças, sim. Ou seja, a mentalidade dos yogis é a mesma. A estrutura é a mesma. Não significa que, ok, hoje nós temos condições que são muito adversas e diversas e diferentes da mentalidade que os yogis, ou a realidade em que os yogis viviam há mais de 5.000 anos. Mas uma coisa não mudou. Princípios e estruturas mais profundas da nossa mente, do nosso subconsciente, da nossa consciência, são as mesmas. Elas não mudam. Então, o que existe hoje é que a nossa estrutura mental ela está totalmente desconfigurada. Ela está totalmente fragmentada. Podemos até dizer ela está quebrada. Ela está contaminada, ela está iludida. Ela está condicionada. Esta é a melhor expressão. A nossa estrutura mental hoje, do homem, do ser humano que vive em Kali Yuga, e dentro de Kali Yuga, que vive esse século XX tão extremado, né? São várias extremas mudanças que nós temos a todo momento, nós temos uma mentalidade, essa estrutura, esta sintaxe da nossa mente moderna, pós-moderna, de uma estrutura chamada Kali Yuga, que é essa estrutura que envolve todas as dimensões da existência, ela tende a nos dar uma estrutura mental para a depreciação, para a lamentação, para a preguiça, para a quebra de autoconfiança e até mesmo na quebra da confiança no outro, na realidade, em Deus, em tudo. Então nós perdemos um elo de conexão que mantém a nossa estrutura mental saudável, a nossa estrutura mental sana. E é este o gap que existe nesse primeiro tema entre a nossa mentalidade e a mentalidade dos yogis.
Então a proposta que eu trago, né, já há alguns anos, e eu venho desenvolvendo isto dentro do projeto do VVY, na formação de instrutores, na mentoria, né, de tanto praticantes quanto de instrutores de yoga e também de outras pessoas, o que eu trago nos estudos da Bhagavad Gita, enfim, todo o meu trabalho, de certa forma, ligado ao processo de educação, ele tem como fundamento, tem como base esse elemento, de ajudar você a desenvolver, ou melhor, a recobrar a sua consciência, a sua estrutura mental, de reestruturar a sua consciência nesse plano da mentalidade yogi, né, da mentalidade dos grandes yogis. E como que isso é possível? Se nós conseguimos, então, desfazer, desconectar este condicionamento que move a nossa mentalidade para essa estrutura maior, né, que eu falei de chamada Kali Yuga, e que ela define padrões que são padrões corrosivos da nossa existência, são padrões que perdem a nossa naturalidade enquanto seres espirituais, seres eternos, e passamos a buscar migalhas de experiências fúteis, experiências e experiências insatisfatórias na dimensão sensorial, né? Então, é possível desenvolvermos essa mentalidade, é possível resgatarmos essa mentalidade vivendo o que nós vivemos hoje. Não temos que mudar muitas coisas, não temos que sair da realidade que nós vivemos. Apenas precisamos readaptar de forma não mais condicionada os mecanismos da nossa mente. Isso a psicologia tem feito nos últimos anos, últimas décadas, principalmente algumas linhas da psicologia, que vai tratar sobre isso. Vai tratar de como você desenvolver, né, determinados níveis de funções da sua mente para que você desenvolva virtudes, desenvolva prudência, desenvolva as qualidades mais nobres do seu ser. Correto? Então, a maneira primeira de resgatarmos este modelo mental, esta sintaxe mental dos yogis, é através de, anote aí, equanimidade. A equanimidade é a primeira referência que é dada na Bhagavad Gita sobre yoga. E, como eu falei no início, Shiva é a referência de yogi que muitas tradições, diríamos, seculares do yoga têm. Isso não é gratuito. Shiva, ele tem uma mentalidade ideal dos yogis. Por quê? Shiva, ele não é simplesmente um yogi, ou ele não foi naturalmente o criador do yoga, mas Shiva foi aquele que desenvolveu melhor a mentalidade yógica, um comportamento yógico, uma atitude yógica, porque Shiva possui um modelo mental do yogi. A sintaxe mental de Shiva é a sintaxe mental dos yogis. Isso é muito interessante, isso é muito importante. E por quê? No Bhagavad Purana, que é onde nós temos mais referências sobre Shiva, sobre a personalidade de Shiva, senão que nós temos ali todas as referências a qualquer tipo de conhecimento que você buscar, mas em relação a Shiva, é dito que Shiva é Shiva Shambho, né? Krishna Shiva Shambho, que Shiva é o melhor, é o maior, é o perfeito devoto de Krishna. Shambho significa aquele que está no nível mais elevado. Tanto que Shiva, ele é identificado como sendo o possuidor de, se não me engano agora, 75% das qualidades divinas. Nós, seres humanos, conseguimos desenvolver algo quase que metade disso. Por mais perfeito que você seja, por mais santificado que seja o seu estado de existência, você não consegue ultrapassar essa barreira. Agora, Shiva possui
mais de 70% das qualidades de vida. Ele é considerado dentro desses livros aquele que possui de qualidades espirituais mais próximas do Criador. E por esse motivo, a mente de Shiva é uma mente voltada em devoção ao Supremo. E essa sintaxe mental de Shiva é o modelo mental que nós, yogis, devemos buscar. Porque é este modelo mental que está definido na consciência dos yogis históricos, dos yogis que nós buscamos ali espelhar a nossa forma de viver, a forma de atuar como yogis, não é? Então, esta sintaxe mental que nós buscamos, a mentalidade dos yogis, ela é modelada a partir da mentalidade do Shiva, do Senhor Shiva. Correto? E esta mentalidade yógica, ela tem, dentre as características que eu vou apresentar para vocês aqui nos próximos dias, então, amanhã, quarta, quinta, sexta, nós vamos fazer aqui ainda mais lives nesse mesmo horário, às 12h15, e eu vou trazer outras características que definem a estrutura da mentalidade yógica, tá bem? Então não perca esta sequência de lives que terão aqui até sexta-feira, sempre 12h15, tá bom? Aqui no meu perfil. A primeira que eu trago hoje, então, é equanimidade. Shiva, ele foi sempre muito equânime, né? Se você fizer um estudo da vida de Shiva, do comportamento, não um estudo biográfico, né? Até porque nós temos esse estudo biográfico já nos Puranas, especificamente no Bhagavad Purana. Mas se você estuda com um olhar agora não apenas histórico, não apenas até teológico talvez, ou mesmo de um indólogo, né, de um estudioso da indologia, mas se você estuda o comportamento de Shiva realmente com um olhar mais científico do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental, você vai entender que sim, ele apresenta esta primeira qualidade da sintaxe mental dos yogis, que é a equanimidade. E como eu disse, Krishna apresenta esse conceito como a primeira característica, a primeira denominação sobre o que é yoga é dado no verso 48 da Bhagavad Gita. Verso 48 da Bhagavad Gita, do capítulo 2, Krishna explica que equanimidade mental é yoga. Ou seja, yoga é equanimidade mental. A mesma coisa está dita também no Yoga Sutra de Patanjali. No Sutra 2, onde ele diz Yoga Vritti Nirodha. Nirodha é equanimidade. É instabilidade. Yoga é a instabilidade para a equanimidade. Da instabilidade para a estabilidade de Chitta, de consciência. Então nós saímos de um estado mental agitado, imprevisível, instável, às vezes criador de sofrimentos, para um estado de serenidade, de equilíbrio, de conexão, certo? E este é o estado de mentalidade yógica. Ok? Tem meu grande amigo Fernando Mota. Ah, ótimo! E grande professor de yoga, hein? Fernando Mota. Grande professor de yoga da primeira turma do VVY também, olha aí. Então, nós temos uma maneira de desenvolver a mentalidade yógica. Usando, tudo bem contigo, meu irmão? Usando de instrumentos. E o primeiro instrumento que eu trago hoje para vocês é o desenvolvimento da equanimidade. Porque Patanjali diz que yoga é equanimidade mental. Krishna diz que yoga é equanimidade mental. E Shiva expressou isto em sua manifestação aqui antes de Kali Yuga. Quando inicia Kali Yuga, Shiva ele não mais adentra a atmosfera terrestre. Tem esse detalhe em Kali Yuga. Em Kali Yuga nós não acessamos mais uma relação direta com os semideuses. Tá? Porque
A atmosfera de Kali Yuga ela é muito densa, ela é muito pesada, ela é muito atritável, né? Ela cria muitos atritos entre os seres vivos, entre as pessoas, os seres humanos e todos os seres. Porque a nossa conexão com o Ser Supremo ela é um pouco mais sutil, um pouco mais delicada. E ela sofre muito mais referências que alteram devido aos condicionamentos da nossa mente para as condições materiais. Então, muitas vezes nós vamos buscar Deus nas coisas materiais. Nós vamos tentar conectar Deus em crenças mundanas, em fé mundana, em fé material, certo? Então, Shiva, como eu disse, ele é Shambho, é o exemplo mais elevado de yogi. Por quê? Segundo o Bhagavad Gita, capítulo 6, Krishna explica: de todos os yogis, aquele que tem plena devoção a mim é o mais elevado. E Shiva, Shambho, significa o devoto mais elevado, aquele que possui uma mentalidade em devoção mais elevada. Certo? Vou contar uma história para vocês. Estão gostando? Se estiverem gostando, dá um coração aí, só para eu saber. Enquanto isso, eu vou preparando aqui a minha história. Quero ver se vocês querem ouvir a minha história. Tem uma história que vai ilustrar um pouco mais essa condição aí de Shiva. Vamos ver. Se tiver coração, se estiverem concordando que está tudo ok, estão me ouvindo bem, a história está legal, o que eu estou falando aqui está do interesse de vocês, vendo corações, já estou entendendo que sim. Então, maravilha. Carmen Aled adora as histórias. Então, essa história é real, não é história védica, não, também é real. As histórias védicas também são reais, mas são dentro de um contexto literário. Agora, a história que eu vou contar é real. Quando eu estive na Índia em 2011, né, foi uma das vezes que eu estive na Índia, eu fui para os Himalaias. Eu fiquei durante alguns dias nos Himalaias, fui até a nascente do rio Ganges. E existe uma região ali, já próxima à nascente do Ganges, chamado Gomukh. Um pouco antes você tem ali um pequeno vale. Você sobe, passa 1 até 2 dias subindo. E aí quando você chega nessa região, é quase uma planície, mas ela não é tão extensa, né? Mas é uma planície. Dá talvez aí o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Não é tão pequena, mas é do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, aproximadamente. Se não até mais, talvez. Mas, naquela planície você encontra várias cabaninhas. E em cada uma daquelas cabaninhas, feita de pedra, feita com couro, né, couro de animais, feita com... poucas usam madeira, vivem yogis. Vivem yogis. E é uma imagem assim, muito forte no sentido assim de, poxa, realmente isso existe, não é mito, não é mentira, não é só historinha, realmente existe. E aí você encontra ali esses yogis que vivem naquela região, é uma região bem fria, mas eles vivem ali. Poucos se comunicam. Só que eu dei sorte de encontrar com um que se comunicava, conseguia se comunicar em um inglês um pouco arrastado, né? Eles ali falam dialetos muito próximos ali da região mesmo, ligado ao Hindi, lá é mais Hindi. Mas dentro do Hindi você tem várias declinações e variações de dialetos. Só que eu saí nesse dia pela manhã para ir até a nascente. Eu estava mais ou menos a uns 4 quilômetros da nascente, eu fiquei acampado, né, nessa região dos vales. E aí quando eu saí pela manhã eu passei dentro ali da trilha, tinha uma cabaninha de um desses yogis bem próximo ali na estrada, né? Naquele piquete, aquela trilha. E aí ele estava ali pela manhã sentado, né? Um siddhasana ali perfeito, olhando assim pro além, não olhava para nada. Eu passei diante dele assim, ele continuou com o olhar parado, fixo assim, como se não estivesse vendo nada. E realmente, passar alguém por ali
né, num dia assim, talvez fosse ali, sei lá, uma quarta ou quinta-feira. Imagine, você está ali meditando, né, só ouve o barulho do vento, né, o barulho do Ganges ali descendo, e de repente passa alguém diante de você. Você imagina, a pessoa pelo menos vai olhar para mim, não é? Eu não tinha essa expectativa, até porque eu sei, bom, o cara está aqui no meio desse deserto, perto da nascente do Ganges. Ele deve estar certamente meditando. Eu passei, ele não olhou para mim, eu achei natural, é isso mesmo, é um yogi. Ele estava ali de tanguinha, cabelo realmente daqueles cabelos bem típicos dos yogis shivaístas, adoradores de Shiva, né? E totalmente ali seguro, ele estava roxo. Mas não dava para saber se ele era roxo do frio ou se era roxo das cinzas, né? Que os shivaístas e yogis shivaístas passam cinzas em seus corpos. É uma maneira ali, é um ritual que eles seguem. Não me perguntem cinzas do que, tá? Só que eu caminhei um pouco e ao ponto que eu cheguei ali pelo menos a uns 20, 30 metros, eu ouvi algum grunhido, né? Eu ouvi que alguém falou algo ali. E a única pessoa que tinha ali era o yogi. Mas eu não entendi bem o que ele disse, né? Falou alguma coisa ali. Eu olhei para trás e ele estava olhando para mim. Aí ele só acenou assim, né? Fez um sinal assim. Tipo, vem para cá, vem aqui, volta aqui. Eu olhei assim, coloquei minha mochila no chão e fui voltando em direção a ele, né, com calma. E aí ele estava assim sério, mas ele tinha um semblante sereno, ele não era sério no sentido assim de alguém carrancudo, né? Não, uma pessoa calma, um olhar calmo, não tinha sorriso no rosto, mas era uma pessoa calma, serena. E aí eu, Namaskar. E aí ele, Namaskar. Ele não falava nada, né? Ele ficou me olhando, eu olhando para ele. Aí, a minha direção para onde eu estava indo, você tinha ali um monte, né, que é uma pedra famosa, que é conhecida como a pedra onde o Ganges desce. Ele desce, isso é um detalhe bem interessante que a gente pode falar num outro momento, eu até quero preparar um vídeo desse lá para o YouTube, que a Via Láctea, você vê a Via Láctea, ela tem um contorno, né? Ela tem um desenho, que esse desenho, inclusive, é um desenho relacionado à matemática divina, né? À geometria divina. Então ele desce, o Ganges ele desce, e quando ele entra, tem uma história também para relacionar a isso, mas eu não vou entrar nessa história, senão essa live vai até o final da tarde. Mas o Ganges, aliás, a Via Láctea, ela estoura a crosta terrestre e desce justamente naquele ponto, no pico desta pedra, que é uma pedra enorme. Inclusive, a gente usa ela no site do VVY, ali na página de entrada no site do VVY, quando está falando ali nos posts do VVY School, a pedra é justamente ela. Né? Eu tirei essa foto lá. E essa pedra é dita que é onde Shiva está ainda sentado, suportando a queda da Via Láctea, que quando ela entra na crosta terrestre, ela se transforma no Ganges, né, na mãe Ganga, que é uma divindade. E aí ele olhava para mim, não falava nada, ele estava ali, tipo, meditando, e ia pensar, bom, eu olhei para a pedra, eu olhei, bom, falei, tem que comunicar com esse cara. Eu disse, Shiva, Shambho, né, apontou para a pedra, ele olhou para a pedra e disse, yeah, yeah, Shiva. Aí eu disse, do you, do you give a devotion for Shiva? Ele, yeah. O yeah é muito parecido com o yes, né, em inglês, yeah. Eu falei, I am Vaishnava. Aí ele,
Dandavati, Vaishnava. Dandavati significa eu me prostro em reverências ao Vaishnava. E Vaishnava é o adorador de Vishnu. E Shiva, ele é uma manifestação de Vishnu. Então, na mentalidade de um shivaísta raiz, né, que entende realmente do shivaísmo, ele entende que Vishnu está num patamar acima de Shiva. Logo, se alguém adora a Vishnu, ele tem respeito por esse adorador de Vishnu. Assim como o adorador de Vishnu, aquele que tem uma direção para com Vishnu, ele respeita o shivaísta. Não há discrepância, não há incompatibilidade. Né? E aí eu disse, do you not have devotion, né, por Krishna? Você não tem devoção por Krishna? Aí ele disse, sim. Aí traduzindo já, ele disse sim. Eu medito em Shiva, mas adoro Krishna. Foi o que ele disse. Né? Eu medito em Shiva, mas adoro Krishna. E aí, eu disse, bom, quem está no pico? Né? Sumeru se referia à pedra, né? A esse pico. Aí ele disse, os indianos fazem muito assim, né? Quando eles, tipo, não dá para responder bem essa pergunta, né? Aí ele olhou de novo assim para mim, olhou fundo nos meus olhos. Aí ele falou, Krishna. Ou seja, um yogi, aquilo era um yogi. Ali, né, claro, era um indiano, não era um ocidental, mas um indiano. Dentro da cultura deles isso é natural. Ele estava ali, se dedicando, entregando a sua vida ao processo de yoga. E a estrutura mental dele era dirigida a Shiva. Era uma estrutura modelada na mente de Shiva. Por isso ele meditava em Shiva. Porque Shiva, quando você medita em Shiva, você está desenvolvendo o padrão mental, a sintaxe mental de Shiva. Mas ele tinha devoção por Krishna. A sintaxe de yoga é adorar ao Supremo, se devotar ao Supremo. E isto Patanjali diz também. Ele explica que não é possível você desenvolver-se em yoga sem devoção. Por isso ele também enfatiza Ishvara Pranidanava. E o exemplo, né, aí até comentei isso, né? Eu falei a ele, olha, Ishvara Pranidanava? Ele, yeah. Shiva is my meditation. Krishna is my Lord. Né? Shiva é o meu Ishvara de meditação. Krishna é o meu Ishvara de devoção, de adoração. É o meu Senhor, né, nas palavras dele. Então, o que eu quero expressar com isso, com essa história real, é que os yogis, os verdadeiros yogis, entendem que o yoga é mais do que meramente postura, é mais do que meramente asanas, técnicas respiratórias, é mais do que uma indústria em crescimento no mundo, é mais do que uma terapia, é mais do que todo um mercado, né, de roupas e de estilos e de tendências e de metodologias e de nomes e todo esse glamour. Tudo isso não é nada. Aquele yogi estava ali meditando no Supremo, usando de toda uma tradição cultural que era dele, shivaísta, para dizer que eu estou aqui para espelhar a minha mente na mente de Shiva, porque Shiva é Shambhu, é o melhor exemplo de um yogi, porque ele é aquele yogi que segue
o verso 47 do capítulo 6 da Bhagavad Gita. Krishna diz: aquele que me adora em devoção, pensa sempre em mim, é o mais elevado de todos os yogis. Então, científicos. E a expressão desse yogi era lúcida, era clara, era totalmente definida, equânime. E era um yogi totalmente equânime. Tanto que eu falei, eu passei diante dele e ele não moveu os olhos. E quando eu estava já a alguns metros, ele me chamou. Totalmente calmo. Totalmente equânime. Por quê? Porque a sintaxe mental dele era a sintaxe mental do yogi. Ou seja, ele se espelhava, ele se modelava na mentalidade sintática de Shiva. E por se modelar na mentalidade de Shiva, ele desenvolve uma equanimidade. Certo? Agora, o que é essa mentalidade? Né? Vou fechar aí já, mas eu quero trazer o que exemplifica, né? Ou qual é o mecanismo para desenvolvermos essa mentalidade, ou pelo menos essa primeira qualidade. Eu vou falar ainda mais sobre isso na aula de amanhã, até sexta-feira, sempre às 12h15. Tá? Isso é também explicado na Bhagavad Gita. Ele diz que através do serviço devocional, através de Bhakti. Krishna explica que através de Bhakti você desenvolve a equanimidade mental. Através de Bhakti você desenvolve esta serenidade. Certo? Bhakti Yoga. O que é Bhakti Yoga? Como o Prabhupada traduziu, Bhakti Yoga é serviço devocional. Mas Bhakti Yoga significa, de uma maneira mais técnica, a atitude amorosa em devoção ativa ao Supremo Ser. A atitude mental amorosa em devoção ativa ao Supremo. Quer dizer, tudo que nós fazemos pode estar sendo feito de duas maneiras. Ou em conexão com a divindade, ou em conexão com a fruitividade, com os resultados fruitivos. Tudo que nós fazemos traz resultados fruitivos. E se nós focamos no plano material, os resultados fruitivos podem ser bons ou maus. E o yogi, ele não se direciona na busca pelos resultados fruitivos. Ele busca em direcionar a sua consciência ao transcendente, ao Supremo. E quando ele conecta a consciência individual dele nas atividades que ele realiza ao Supremo, os resultados continuam a surgir. Os resultados continuam a fruir. Mas independente se são resultados bons ou ruins, ele não se altera, porque ele está com a consciência direcionada ao Supremo. Então os resultados duais das suas ações pouco importam a ele. E desenvolvendo este ato, desenvolvendo esta habilidade dia após dia, ininterruptamente e com desapego, nós desenvolvemos a equanimidade mental, ou seja, nós desenvolvemos a mentalidade do yoga. A consciência do yoga é equanimidade. Então aí a gente já consegue resolver, consegue desenvolver a primeira qualidade obtida pela sintaxe mental dos yogis. E era esta prática que os yogis sempre cultivaram lá no passado. Hoje em dia é um pouco mais escasso isso, né? Os yogis praticam mais os botões do Instagram. Mas entenda, é isto. O segredo todo da mentalidade dos yogis está nisto. Bhakti, ou, tá, um outro termo que pode ser entendido também nesse contexto,
Bhajan. Bhajan é a questão também da relação semântica e bhakti. Bha, né, B-H-A, bhakti, bhajana, bhakta, aquele que pratica bhajana ou que pratica bhajana, para Bhagavan. Então, 3 palavras com a mesma raiz, Bha. Bhagavan é o supremo ser, a divindade absoluta. Não é a personalidade da divindade suprema. Entende? Então, nesse sentido, nós podemos, com uma prática contínua de estabelecer esse padrão de consciência, uma atitude de consciência em devoção amorosa ativa ao Supremo. Não é simplesmente eu tenho devoção a Deus, mas eu não faço nada. Eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter atividade, tem que ser uma postura ativa perante Deus. E eu não posso ter uma postura somente de pedir, eu tenho uma postura de entregar, de dar, de agir em favor, de agir para a satisfação, de agir para o prazer do Supremo. Isto tudo é Bhakti. Dentro da visão Yoga, né? Bhakti Yoga. Nós estamos falando de Bhakti no aspecto teológico, tá? No aspecto Yoga, do aspecto da ciência do Yoga. Então esse é o ponto inicial para o desenvolvimento de uma mentalidade yógica. Dentro da estrutura, dentro da sintaxe mental de um yogi, existe a prática de Bhakti, a prática de adoração ao Supremo, uma prática de oferecer uma atitude servil ao Supremo, que em síntese significa o que Krishna mesmo explica no Gita. Ele diz: se você me oferecer com amor e devoção uma flor, uma folha ou mesmo um copo d'água, eu a aceitarei. E aí ele diz: tudo que você fizer, tudo que você desejar, tudo que você pensar, entregar, realizar, tudo que estiver relacionado à ação, seja mental, verbal ou física, faça como uma oferenda a mim. Oferenda aqui não significa nada do que vocês podem imaginar na cultura ocidental, não. Oferenda é aquilo que você coloca do seu coração a Deus, numa prece, numa oração, numa meditação, num mantra. Então aqui uma oferenda é no sentido dessa atitude de consciência amorosa em devoção ativa ao Supremo. Esta oferenda é serviço devocional. E só para exemplificar isso, para ficar fácil para vocês, o que eu estou fazendo aqui em falar isso para vocês, sobre a ciência de Bhakti, sobre essa estrutura da sintaxe mental dos yogis e trazendo esse conceito todo embasado no Bhagavad Gita, embasado no Bhagavata Purana, né? É Bhakti. Eu estou fazendo aqui uma prática de Bhakti Yoga, chamado de Kirtana. Eu estou falando sobre Bhakti e isso já é Bhakti Yoga. E vocês estão praticando também Bhakti Yoga, que é a segunda técnica de Bhakti, que é ouvir. Kirtana, Shravanam. Cantar, ouvir. Falar, ouvir. E esse processo tem um terceiro, que é Smaranam. Ocorre aqui dentro de nós, no nosso coração, no nosso cérebro, na nossa consciência, na nossa mente, o despertar de um mecanismo que já não é mais um mecanismo físico. Nós começamos a entender certos processos mais profundos da nossa consciência. Começamos a entender certos processos mais profundos da nossa consciência que irão refletir em processos de desenvolvimento da mentalidade yógica. Através disto, do que eu estou falando, vocês ouvindo e nós dois estabelecendo um processo de consciência em Bhakti, estamos desenvolvendo a mentalidade do yogi. Essa é a primeira técnica para a gente poder mudar a mentalidade
condicionada, como eu disse no início dessa live, para uma mentalidade yógica. E como primeiro resultado que nós adquirimos dela é equanimidade. Equanimidade. Ok? Então esse é o que eu queria apresentar para vocês hoje. Amanhã, às 12h15, nós faremos mais uma live. Até sexta-feira. Vou apresentar aqui para vocês esses conceitos, tá? Que são conceitos muito importantes para os dias atuais e talvez para sempre, porque são conceitos que preservam a ciência do yoga como ela é. Não tem que inventar nada, nós precisamos sim trazer à tona, trazer à luz do conhecimento moderno, à luz do contexto contemporâneo em que vivemos, aquilo que funcionava para os antigos yogis. Não temos que inventar nada, não temos que inventar uma bola, não temos que inventar uma roda, não temos que inventar o fogo. Ah não, mas agora o fogo ele se manifesta do celular. Você clica ali o aplicativo, o celular vira um isqueiro. Você não vai inventar o fogo. Então no yoga a mesma coisa, nós não temos que inventar. E hoje em dia, você inventar algo novo, você ganha status, você ganha reconhecimento, você ganha seguidores, ganha likes. Eu não estou falando nada de novo, tanto que eu nem ganho coração aqui, tá vendo? Não ganho nem coração de vocês. Porque o que eu estou falando é antigo, não é nada novo. Agora se eu vier aqui para falar para vocês, olha, se vocês fecharem um olho, deixar o outro aberto, e esse olho aberto vocês olharem para a ponta do nariz, vocês vão levitar. É uma técnica que eu acabei de criar. Tá vendo? Aí apareceram vários corações. Pelo amor de Deus, não faz isso que é brincadeira, hein? Não vai fechar um olho e tentar levar o outro para a ponta do nariz para levitar, que é mentira, é mentira. Qualquer pessoa que venda qualquer coisa desse tipo para vocês falando que é yoga, é mentira, ok? Mentira. Então é simples, tá bem? Como que nós vamos exercitar isto a partir de hoje até amanhã, 12h15? Tudo que você fizer, faça não com uma consciência de que você é o autor da ação, não com uma consciência de que você é o desfrutador dos resultados do que você fizer. Mas pense algo assim: o meu dia é uma caixa de presentes vazia. Você pega ali uma caixa de presentes. É uma caixa da Nina, das atividades de psicologia que ela faz com as crianças. Mas imagine que essa caixa está vazia. A caixa está vazia. E o seu dia é isso, é uma caixa vazia. Só que ao longo do dia você vai fazer várias coisas, né? Você vai fazer várias atividades. Você faz aquela atividade e entrega ao Supremo. Você faz outra atividade em consciência do Supremo e entrega a ele. Aí você faz uma outra atividade ao Supremo e entrega a ele. Mas tudo, coloca tudo na caixa. Tudo que você vai fazer ao longo do dia você vai colocar na caixa. Coloca tudo na caixa. Chegou ao final do dia, você fecha a caixa e entrega ao Supremo, entrega a Deus. Como que eu entrego isso a Deus? Em meditação, em oração, em prece, em mantras, ou simplesmente, como ele diz, tudo que você fizer, faça como uma entrega a mim, uma devoção, um direcionamento da sua intenção, um direcionamento da sua atitude amorosa a Ele. Só isso. Então você pega o seu dia, fez aquela caixa linda, coloca uma fitinha e entrega a Ele. Só isso. Ah, mas é só o final do dia? Não, você pode, cada coisinha que você colocar ali na caixa, né, cada atividade que você realizar na caixa, por exemplo, é uma atividade difícil, eu tenho uma reunião e eu tenho vários compromissos ainda hoje. Né, eu estou com algumas atividades em andamento, inclusive eu estou tendo uma mentoria, dando uma mentoria, e são mentorias assim, de 1 hora que acaba se estendendo, porque são coisas sérias que eu estou tentando ajudar essas 3 pessoas, coisas assim coisas profundas, e que depois que acaba a sessão eu estou assim, eu preciso agora sentar no chão, eu deito no chão, né, no gramado, fico ali uns 15 minutos só respirando para poder me restabelecer, porque é pesado. Mas é uma situação difícil, o que eu faço? Eu não sei fazer isto, eu não sei como fazer isto, mas eu sei que posso fazer, porque eu não faço sozinho.
o Supremo faz através de mim. E aí eu entrego a ele, coloco na caixa. Isso aqui eu sei fazer perfeitamente. Agora é uma situação simples, uma situação fácil. É simplesmente fazer um post no Instagram. Mesmo assim, o que você vai fazer? Esse post que eu farei no Instagram, eu vou oferecer a Deus. Não vou falar do meu ego, não vou falar das minhas conquistas ou das minhas derrotas. Eu vou simplesmente expressar a minha relação com Deus num post do Instagram. Só isso. Agora eu vou comer, eu preciso comer, claro, está na hora do almoço, vou almoçar também. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que preparar uma salada. Certamente o almoço já está pronto, mas eu gosto de uma salada especial. Eu gosto de preparar minha salada todo dia, quando estou em casa. Quando estou em curso, os alunos já me conhecem. Você só come isso, Jaya? Eu estou em curso, final de semana de curso, eu só como castanhas, né? Nozes. Líquido. Eu vou preparar minha salada. Vou preparar a salada para mim? Sim, eu que vou me beneficiar da salada. Só que eu antes ofereço essa salada ao Supremo. Quando eu fui até o hortifruti comprar a salada, comprar as folhas, né? Eu fui comprar as folhas pensando, esta folhinha aqui, este tomatinho aqui, esta azeitoninha aqui, tudo isso é para oferecer ao Supremo. Entende? Então tudo isso vai se conectando com uma atitude em devoção amorosa ativa para com o Supremo. E você pode fazer isso com tudo em sua vida. Ah, Jaya, mas eu li no Bhagavad Gita que tem regras e regulações. Sim, mas você não precisa se preocupar com elas agora. O que você precisa se preocupar imediatamente é em agir desta forma. Agir com a sua consciência nesta postura. Esta é a verdadeira postura, esse é o verdadeiro asana. Tá bom? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode colocar aí que ainda dá tempo de respondermos. E já reforço o convite para vocês que amanhã, 12h15, nós vamos fazer mais uma live. E nessa live eu vou falar uma segunda técnica, podemos entender, um segundo conceito que está presente ali na sintaxe mental dos yogis. Tá? Eu vou falar dessa segunda técnica, ou da segunda estrutura da mente do yogi. Vou adiantar para vocês que estão aqui até o final. É sobre Vairagya e Abhyasa. Abhyasa e Vairagya. Abhyasa e Vairagya. Hoje nós falamos sobre Shama. Shama, equanimidade. Amanhã vamos falar sobre Abhyasa e Vairagya. E o que é isso? Aí você vai ter que assistir a live de amanhã. Tá bom? Então não tem nenhuma pergunta, eu agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, esse vídeo vai ficar no EditV, talvez até compartilhe também no meu perfil aqui. E deixe nos comentários dúvidas, compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas que de repente possam se interessar. Convide-as para amanhã, às 12h30, aliás, 12h15, nós faremos mais uma live, daremos continuidade nessas reflexões sobre como desenvolver a mentalidade dos yogis. Aguardo vocês, um ótimo dia. Namaskar.